Você passa horas estudando, se dedicando de verdade, com foco e disciplina. Mas no dia seguinte, bum! Quase 70% do que você aprendeu simplesmente evapora. Frustrante, né? E o pior, parece que todo o esforço foi em vão. Mas aqui vai, uma verdade libertadora. Isso não é culpa sua. Seu cérebro, por natureza, é programado para descartar informações que ele julga desnecessárias. Ou seja, tudo aquilo que não é revisado, aplicado ou reativado com frequência, simplesmente desaparece. Agora, aqui está o que quase ninguém te conta. No Japão, estudantes memorizam mais de 2.000 caracteres kanji e os mantêm na mente por toda a vida. Como isso é possível? Com certeza não é usando marca-texto ou relendo apostilas como zumbis. O diferencial está no método, não na força bruta. Seu professor provavelmente nunca te explicou isso, mas a razão pela qual você esquece não é preguiça, falta de inteligência ou disciplina. É o modelo tradicional de estudo que está te sabotando silenciosamente. Técnicas populares como reler anotações ou grifar parágrafos inteiros parecem produtivas, mas o cérebro as interpreta como informações irrelevantes. É como um banner de propaganda na internet. Você até vê, mas o cérebro já aprendeu a ignorar. Seja honesto, quantas vezes você virou a noite revisando o conteúdo só para sentir um branco total na hora da prova? Isso acontece por causa da temida curva do esquecimento, uma força invisível que apaga quase tudo em apenas 24 horas. Em 3 dias, o que resta são migalhas de memória. Mas e se existisse uma forma de hackear seu cérebro e quebrar esse ciclo? Os japoneses descobriram isso séculos atrás. O segredo não é estudar mais, e sim estudar de forma estratégica, inteligente e ativa. E a melhor parte? Você não precisa ler centenas de páginas de artigos científicos para entender como isso funciona. Eu já fiz esse trabalho pesado por você. Depois de analisar entre 400 e 500 páginas repletas de dados e descobertas, resumi o essencial. Aqui estão 5 técnicas comprovadas pela ciência que os melhores aprendizes do mundo usam para dominar qualquer assunto sem precisar passar horas intermináveis soterrados por livros ou resumos coloridos. Pronto para transformar a forma como você estuda? Vamos mergulhar nela juntos. 1. Recuperação ativa. A abordagem samurai da memória. A maioria das pessoas estuda focando apenas na entrada de informações, ler, assistir vídeos, sublinhar frases. Mas o verdadeiro poder da memória está na saída. É como treinar um músculo, ele só cresce quando é desafiado. Toda vez que você tenta lembrar algo sem olhar nos livros, está fortalecendo suas conexões neurais. Ou seja, quanto mais você se esforça para recuperar a informação, mais sólida ela se torna em sua mente. Como aplicar isso de forma prática? Simples. Feche o livro, pegue uma folha em branco e escreva tudo o que conseguir lembrar sobre o conteúdo. No início, isso será desconfortável, talvez até frustrante, e é justamente esse desconforto que indica que você está no caminho certo. As dificuldades fazem seu cérebro trabalhar mais, e esse esforço é o que consolida de verdade o aprendizado. Com o tempo, você perceberá que ao reviver mentalmente o conteúdo, ele se torna mais claro e fácil de acessar. Enquanto estudantes, ocidentais decoram informações para a prova. Estudantes japoneses cultivam o conhecimento como quem afia uma espada com paciência, repetição e intenção. Esse processo de recuperação ativa é como uma prática constante que transforma o aprendizado em algo duradouro e significativo, não apenas temporário. 2. O método Kumon, aprendizado em pequenos passos poderosos. O método Kumon, originado no Japão, é uma abordagem de aprendizado simples, mas incrivelmente eficaz.
Em vez de tentar absorver grandes volumes de informação de uma só vez, o que pode levar à sobrecarga mental, o Kumon propõe dividir o conhecimento em etapas pequenas, progressivas e totalmente gerenciáveis. A ideia central é cultivar o hábito do estudo diário com lições breves, mas consistentes, que reforçam continuamente os conceitos até que eles se tornem naturais e automáticos. Essa estratégia fortalece a base do conhecimento e evita o esgotamento, permitindo que o aluno avance com segurança e confiança. O escritor James Clear, no best-seller Hábitos Atômicos, reforça essa lógica ao afirmar que pequenas melhorias diárias, mesmo de apenas 1%, podem levar a transformações extraordinárias ao longo do tempo. O progresso contínuo, por menor que pareça, se acumula e se multiplica de forma exponencial. Melhorar um pouco a cada dia é a chave para um crescimento duradouro. E é exatamente nisso que o Kumon se baseia. Dominar gradualmente, sem pressa, respeitando o ritmo individual. Esse método não apenas desenvolve uma memória mais sólida e uma compreensão mais profunda, como também cria hábitos de aprendizado consistentes que acompanham o estudante por toda a vida. É uma filosofia de progresso constante, onde o foco está em evoluir sempre, com calma, disciplina e eficiência. O Kumon, portanto, não é apenas uma metodologia de ensino, mas uma filosofia de vida, onde cada pequeno avanço diário é celebrado. Ao seguir essa abordagem, os alunos aprendem que o verdadeiro sucesso não vem de saltos grandes e rápidos, mas de um caminho contínuo de evolução. O impacto desse método vai além das notas escolares. Ele forma indivíduos resilientes, capazes de enfrentar desafios com paciência e perseverança. 3. Repetição espaçada. A técnica de jardinagem para o seu cérebro. Imagine que sua memória é como um jardim. Em vez de despejar toda a água de uma só vez, você a rega em intervalos estratégicos para que as raízes se fortaleçam e a planta cresça de forma saudável. É isso que a repetição espaçada faz. Refresca suas lembranças antes que comecem a murchar e se desfaçam. A chave está em revisar o conteúdo em períodos crescentes, 24 horas depois da primeira exposição, depois de 72 horas, uma semana depois, e então após um mês. Cada ciclo de revisão reforça o caminho neural, tornando a memória mais nítida, duradoura e acessível quando necessário. Os estudantes japoneses dominam essa técnica. Eles não deixam tudo para a véspera da prova. Em vez disso, investem em revisões regulares, mantendo o conhecimento sempre fresco e ao alcance da mente. O segredo é simples: revisar antes de esquecer e não depois, criando um processo natural de retenção. 4. Kaizen. O poder da melhoria contínua de 1% ao dia. O método japonês. Kaizen é a arte da melhoria constante por meio de pequenos e consistentes passos. Esqueça sessões exaustivas na véspera da prova. Com o Kaizen, a evolução é diária, sem sobrecarga e sem pressões intensas. Uma melhoria de apenas 1% por dia pode parecer insignificante, mas, em um mês, você estará 30% melhor com menos estresse e mais retenção. E o melhor, isso exige apenas 6 minutos por dia, 2 minutos de recuperação ativa, 2 minutos de repetição espaçada, 2 minutos de prática focada. É como afiar a mente com um toque suave, todos os dias. Com disciplina e consistência, você constrói não só conhecimento, mas também confiança. Uma gota por vez. E ao longo do tempo, esses pequenos ajustes criam um impacto poderoso e transformador, refletindo-se em grandes resultados. 5. Su. A arte do foco profundo. Dominar uma habilidade vai muito além de compreender a técnica. Trata-se principalmente de cultivar a mentalidade certa.
No Japão, existe um conceito fascinante chamado Sue, um estado de foco profundo onde a mente se funde completamente com a tarefa em mãos. Nesse estado, não há distrações externas. É como se a pessoa se tornasse uma extensão do próprio trabalho, imersa em uma total presença e concentração. Estudantes japoneses, por exemplo, utilizam pequenos rituais para sinalizar ao cérebro que é hora de aprender. Eles criam um ambiente propício à concentração, acendem uma vela, usam sempre a mesma caneta ou organizam a mesa antes de começar. Parece simples, mas esses gestos simples ativam um gatilho mental poderoso, ajudando o cérebro a se preparar para a imersão total no aprendizado. E como você pode melhorar seu foco? Comece com o básico. 1. Elimine distrações visuais e sonoras. 2. Estude sempre no mesmo lugar, criando um ambiente previsível e acolhedor. 3. Adote um ritual simbólico antes de iniciar, como respirar profundamente ou organizar seu espaço. Essas pequenas ações têm o poder de preparar seu cérebro para absorver conteúdo com mais eficiência. Quando transformamos o estudo ou o trabalho em um hábito ritualizado, o aprendizado se torna mais leve, natural e, por incrível que pareça, até prazeroso. Ao criar esses momentos de foco profundo, você estará praticando uma forma de autodomínio e disciplina mental, aumentando significativamente sua produtividade e capacidade de aprender. Pense na última vez em que você realmente dominou algo, talvez um esporte, um instrumento ou até um videogame. Você não apenas assistiu, você praticou, errou, ajustou e persistiu. Esse processo é a verdadeira essência do aprendizado. Não é sobre seguir um caminho sem falhas, mas sobre aprender com cada erro e avançar. Aprender não precisa ser exaustivo. Deve ser inteligente, eficiente e, sim, até fácil. Quando você usa os métodos certos, o processo se torna mais fluido e o progresso natural. Agora, você tem uma escolha: continuar decorando conteúdo às pressas, esquecendo-o em poucos dias, ou aplicar esses métodos e evoluir consistentemente, como fazem os melhores. O aprendizado real é aquele que se aplica na prática diária, trazendo resultados duradouros. Lembre-se, o 1% do topo não apenas consome essas ideias, eles colocam em prática de maneira estratégica e constante. Eles sabem que o verdadeiro sucesso não vem de consumir mais, mas de aplicar o que se aprendeu. E você vai agir ou só assistir? O primeiro passo é sempre o mais importante, e a mudança começa quando você decide agir. Experimente uma dessas estratégias hoje mesmo. Depois, me conte nos comentários o que mais funcionou para você. Estou curioso para saber sua experiência. Inscreva-se para mais dicas sobre foco, produtividade e sucesso. A transformação começa com um passo. O próximo pode ser o seu.